Dona Nilma, muito bem. Dona Nilma está sempre presente. Bem. Dona Luísa, parabéns. Boa noite. Boa noite. João Carlos. Bom, vamos falar hoje sobre a ciência e suas visões de mundo, e assim a gente acaba a questão da cultura, da iniciação à formação de uma Rita, a parte de cultura, exatamente sobre o saber. A gente termina aí. Depois, nas próximas vezes, nós vamos falar uns 4 ou 5 encontros, não sei, sobre o poder, tá certo? Então, hoje a gente acaba a questão do saber da cultura em relação à ciência e às suas visões de mundo. No âmbito das ciências, distinguimos entre ciências naturais e todas as outras. Antigamente, essas outras eram chamadas de ciências do espírito, ou seja, ciências humanas. Quando chegava no que a gente chamava antigamente, era científico, era Humanos. humanas. Né? Não, é clássico. Clássico, humano, alguma coisa tinha assim. umas coisas Bom, assim. então tinha uns que iam para as ciências exatas, matemática, física, e outros iam para as humanas, né? Letras. Então, as ciências da sociedade, ou seja, ciências sociais, separaram-se das antigas ciências humanas. Então, está entendendo? Existiam as ciências por aqui, né? As ciências naturais, tal, biologia, essas coisas todas aqui. E existiam as ciências humanas. E das ciências humanas se separaram, se criaram dentro, separaram, quer dizer, lá dentro das ciências humanas, se tornaram, criaram as ciências sociais, sociologia, blá, 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 blá. Então, muitas das coisas mesmo, no fundo, muitas delas saíram da filosofia. Muitas, no início, tudo era saindo da filosofia. Bom, comparados à filosofia, até mesmo à ideologia, as ciências são consideradas extremamente sólidas. A filosofia sempre implica especulação e a ideologia é uma religião política de salvação. Em oposição a elas, encontro as ciências exatas. Ao pensarmos em ciência, o que naturalmente nos vem à cabeça, em primeiro lugar, são as ciências naturais. Elas dispõem de 2 meios para aferir a veracidade de seus enunciados, que frequentemente estão interligados aos experimentos e cálculos matemáticos dos seus objetos. Já falei isso para vocês uma vez aí, que essas ciências, vamos falar, as humanas, sociais, elas começaram a querer se tornar ciência realmente, então elas queriam que todas as suas áreas fossem matematizadas. E eu participei muito dessa, mas eu já falei sobre isso, né? Uma das inexplicáveis maravilhas do mundo é o fato de a natureza se expressar na linguagem da matemática pura. Isso constitui um milagre, porque a matemática possui uma gramática que não mostra a menor consideração para com o mundo externo, mas obtém suas regras unicamente da lógica das relações internas. Portanto, é o oposto da natureza, ou seja, é puro espírito. Entretanto, a natureza finge dominar todas as leis da matemática e orientar-se por elas. É uma coisa complicada isso, né? Eu fui da matemática pura, na UFRJ. Lá na UF, não, eu fui da matemática aplicada. Então, assim, é complicado você realmente... Mas é claro que dentro da gente, no espírito, né? Ele começa a fazer relações das coisas, algumas vezes vinculada com o exterior, às vezes não, só dentro de si, entendeu? Mas eu acho que isso aí, eu vejo que não nem sempre, mas muitas vezes, ou algumas vezes, pode ter uma boa leitura sem querer, quer dizer, mas acaba fazendo porque vive no mundo, entendeu? Bom, portanto, é o oposto da natureza, ou seja, é puro espírito. As ciências do texto, as ciências sociais,
são menos exatas, mas também possuem mecanismos sólidos de controle. No caso da ciência do texto, realiza-se um trabalho de detetive, na produção de textos precisos, com pesquisa de arquivos, busca de provas, estabelecimento de contexto, detecção de influências e comprovação do resultado por meio de notas de rodapé. Se a ciência natural se caracteriza pela experiência, as ciências do texto fazem pela nota do rodapé. Por outro lado, as ciências sociais são mais matemáticas, seus instrumentos de controle são a estatística. Isso é que é bom saber, né? Ciências sociais é mais estatística. As tabelas é a correlação entre diferentes fatores, por exemplo, a correspondência matematicamente comprovada entre redução na taxa de natalidade e redução do número de cegões, né? A análise de fatores certos, no entanto, assim como a ciência do texto, ela depende muito mais de interpretações. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as universidades e suas disciplinas. As ciências derivam seu perfil individual de seu objeto e de seu método. A física examina a matéria inanimada, e seu método é a compilação quantitativa do que é matematicamente mensurável de acordo com leis gerais. O que nela é tratado, portanto, não é nem a matéria orgânica, que é a biologia, nem a transformação e recombinação de substância, que é a química, não. A maioria das disciplinas é ensinada com matérias nas universidades, onde pode ser estudadas. Mas existem matérias que não deduzem sua unidade de uma disciplina científica, e sim extrai seu perfil da prática profissional para a qual prepara os seus estudantes. Por exemplo, a medicina, ela recorta partes da biologia e da química e as combina entre elas, não porque o corpo humano seja um objeto científico em si, mas porque a prática da medicina assim o requer. E o direito e a pedagogia tampouco são ciência, mas práticas que pressupõem certa reflexão estratégica. Tem muitos problemas aí nisso aí. Direito, então, nossa senhora, que direito é esse? A própria pedagogia também. Se fizer a pedagogia do oprimido Paulo Freire, é uma situação, é uma completamente diferente de uma pedagogia do Piaget, por exemplo. Outra coisa diferente. Outros objetos, outros métodos, entendeu? É muito diferente. Não sou no Piaget. Você vai querer se amparar numa psicologia, né? Uma psicologia. Esqueci já o nome. Seus êxitos fizeram. Pedagogia do oprimido. Esse é o Paulo Freire. E o Piaget, ele se baseia muito nessa psicologia, mas ele é assim. A pretensão do Piaget realmente é epistemologia, teoria do conhecimento, falando em outra língua, né? É a teoria do conhecimento. Então, ele quer saber como evolui os conhecimentos dentro da pessoa. Ou seja, então aí tem epistemologia da matemática, física, química, e vai por aí afora, tá? Mas quando ele procura formular, tem uma hora que o pessoal fica preocupado como é que vai ensinar. Então, ele baseia essa pedagogia dele numa psicologia genética. Acho que o nome, tá certo? Psicologia genética. Então, ele trabalha até para a moral, por exemplo. A moral de uma criança. Ele começa a estudar desde o início. São coisas diferentes. Tá? Bom, daí eu entraria em outro assunto. Eu já escrevi, acho que foram 2 livros, né? Epistemologia do Jean Piaget e do Vygotsky, né? Acho que tem 2 livros, se não me engano, que eu fiz. Bom, seus êxitos fizeram com que a ciência adquirisse um prestígio considerável, por isso um número cada vez maior de matéria vestiu a roupagem de ciência, como eu falei, da ciência, e se estabeleceu nas universidades. Embora na realidade sejam práticas elevadas a um grau acadêmico, por exemplo, jornalismo, artes cênicas, pesquisas sobre o ensino de línguas, direção de arte, ciências políticas, e várias disciplinas de psicologia que vão do xamanismo ao abacadraba. Entendeu?
E a formação de professores também sofre com uma hibridação indefinida entre prática e ciência, de maneira que nem a ciência nem a prática gozam de seus direitos. Os professores se acostumam desde cedo ao teatro de máscaras profissional. Né? Bom, após ter abordado um pouquinho sobre a universidade e suas disciplinas, vamos falar agora sobre o progresso da ciência, das ciências. Né? Por muito tempo, a imagem da história das ciências também foi extraída dos êxitos obtidos por elas. Essa história era concebida como um acúmulo contínuo de um número crescente de verdades. Assim como com a descoberta da Terra, foram sendo investigados cada vez mais territórios. Até que veio Thomas Kuhn, o historiador da ciência. Durante suas investigações, ele se deu conta de que as ciências também haviam produzido um monte de disparates. E que a refutação desses disparates havia contribuído para o seu progresso. Portanto, a ciência não poderia ser descrita apenas como acúmulo de verdades. Não. Mas também como acúmulo de disparates. A ciência, hein? Imagina a medicina. Um monte de disparate que não tem. A pessoa quer se ver, não, vou tratar com o doutor, com o médico. Meu amigo, menos, né? Muito menos. Assim, entre 1670 e 1770, nesses 100 anos, acreditava-se, por exemplo, que todos os materiais combustíveis contivessem a substância chamada flogístico. Olha só, 100 anos, de 1670 a 1770, era o flogístico, que seria liberada durante a combustão. A suposição foi extremamente fértil e possibilitou muitas descobertas, mas era errônea. O flogístico é tão real quanto o abominável homem da neve. Já ouviu falar do homem da neve? Então, quando Thomas Kuhn aprofundou-se nessa questão, descobriu que o progresso científico se dava de forma inteiramente distinta da que se acreditava até então. Ele não consistia no acúmulo contínuo de um número crescente de verdades, mas numa série de legislaturas com campanhas eleitorais acirradas e várias mudanças de governo. Kuhn constatou que toda a ciência é regida por uma doutrina dominante, que se baseia em uma série de conceitos que se complementam, bem como em suposições prévias. Essas suposições são consideradas evidentes, indiscutíveis e não requerem justificativas. Na matemática, são chamados de conceitos primitivos. Tá? Elas sustentam, tem axiomas, tem postulado, tem axiomas. É isso. Quer ver um postulado que o pessoal pensava, não se podia se demonstrar, que é tão evidente, por um ponto fora de uma reta, quantas retas pode traçar passando por aquele ponto, fora daquela reta, que sejam paralelas a essa? Todo mundo dizia uma, né? Isso era um tipo de geometria, isso era um postulado. É euclidiana, né? Era postulado, porque ninguém conseguia demonstrar a partir dos outros, entendeu? Então, isso era um postulado. Aí formulou outro postulado, aí deu geometria Lobachevsky e deu de rima. Podia-se passar várias paralelas, como se podia passar nenhuma. E aí deu geometrias que funcionou para outras coisas. Teoria da relatividade, olha só. Bom, elas sustentam essas suposições, sustentam o consenso científico. Esse tipo de rede de conceitos e suposições é mais do que uma teoria, mas não chega a ser uma visão de mundo. Chama ela de paradigma. A palavra grega para designar modelo ou exemplo. A maioria dos cientistas está preocupada em confirmar o paradigma dominante por meio de suas pesquisas. De certo modo, formam o governo e exercem a ciência normal. Você vê que na própria nossa Igreja Messiânica Mundial, o Meixo Sama usou modelos, usou paradigma.
né? Que os solos sagrados, por exemplo, seriam uma construção dos protótipos, unidades dos protótipos, né? Protótipo do paraíso terrestre. Isso é um paradigma, é um conceito, é uma suposição, um modelo, né? Mas há sempre uma minoria de inconformistas que fica fascinada com as questões que não podem ser explicadas dentro do paradigma dominante. Aí ferrou. Porque quando todo mundo aceita, vai caminhando naquela direção. Com disparates ou não, mas vai caminhando. Agora, quando. Aí é claro que essa minoria é perseguida com desconfiança pelo governo e obrigada a trilhar o caminho da oposição. Então, por exemplo, você pegar a ideia de medicina sobre a saúde, a verdade sobre a saúde, se você fizer isso, um paradigma que ele usa, né, que a doença é um processo de purificação e não uma destruição, como a outra corrente convencional pensa. Mas se você for, a gente é minoria. Se for, a gente vai enfrentar isso que aqui está sendo falado. É claro que essa minoria é perseguida, com desconfiança pelo governo, e obrigada a trilhar o caminho da oposição. Nele reúne cada vez mais fatos e adeptos até empreender um ataque generalizado ao paradigma dominante e, em seguida, assumir o governo e estabelecer sua nova doutrina como dogma científica, divulgando essa nova linguagem científica, né? Eu acho que assim, só esperança, eu não tenho muita. Só dizendo assim, esperança, né? Pô, camarada, você ficar pensando, isso que a gente está fazendo essa propaganda toda para o dia 15, né? Tem que ir. A gente tem que mudar esse paradigma. Como é que pode ser o ionhô, aquele porco gordo que não tem voto, ficar dizendo o que, é que tem que ser feito, o que não tem que ser feito? Ah, representante. Como que você é presidente, cara? Você nem voto tem, cara. Entendeu? Aí o Supremo Tribunal Federal ficar mandando, desmandando, querer até legislar, fazer tudo isso. Como, cara? O cara nem é eleito em. Todo o concurso dele vai para água abaixo, cara, aquele TOEFL. Mas não, tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Eu acho que não vai acabar, mas a gente tem que enfrentar isso para ficar mudando o paradigma. Eles estão muito à vontade, mandando no país erradamente, né? Eles não estão deixando o país se levantar. Só penso neles, né? Bom, com o design desse processo como revoluções científicas, como isso Sama fala, né? Fazer uma revolução cultural. Também poderíamos falar de uma troca democrática de governo, em que, depois de uma longa campanha eleitoral, a oposição depõe o governo para assumir o controle. Esse processo é extremamente doloroso para os membros do antigo governo, porque com ele toda a produção científica de sua vida é desvalorizada e jogada no ferro velho. Por isso, eles defendem o antigo paradigma, com unhas e dentes. Claro, está se dando bem, está roubando para burro, ninguém incomoda, não é preso. Só desistiram do flogístico, aquela coisa antiga, né? Quando este praticamente se desfez sozinho. Do ponto de vista pessoal, essa tenacidade demonstra o caráter doutrinário do cientista estabelecido no paradigma dominante, mas favorece o progresso da ciência, pois obriga a oposição a realizar investigações sólidas. Bom, naturalmente, um novo governo permanece no poder com seu novo paradigma, até que sejam adquiridos novos conhecimentos que não se encaixam nele e assim o processo reinicia. Outro paradigma vai por aí afora, né? Aí se cria um processo evolucionário, nem sempre progressista, né? Nem toda evolução é progressista. As investigações de Thomas Kuhn também foram revolucionárias porque ele implodiu o antigo paradigma de uma ciência retilínea. Isso mudou completamente a imagem da ciência. Desde então, sabemos que a ciência não mora em um mosteiro, onde monges ascéticos trabalham em convivência pacífica nas suas pesquisas, reunindo-se regularmente para juntos murmurarem orações e louvarem o Senhor. Ela é antes um parlamento, onde ecoa o ruído das controvérsias e o barulho dos debates, onde o governo é bombardeado com a descoberta da oposição, que contradizem a doutrina governamental e onde o governo atira na oposição com todo o poder de fogo do paradigma
E às vezes mais do que do paradigma. Aí tem uma hora que não é mais narrativa, não. É poder de fogo mesmo, né? Faz um monte de coisa de coerção, de violência, né? E por causa de algumas anomalias que certamente ainda seriam esclarecidas, acusa de querer derrubar todas as doutrinas comprovadas e disseminar o caos e a anarquia. Ah, é? Então, o que existe aí é que é o caos e a anarquia, já não está presente ali, o caos e a anarquia está. Mas eles não querem deixar ver, né, o caos e a anarquia. Eles não estão querendo deixar ver, né? Entendeu? Ou seja, muitas vezes a ciência não oferece segurança, mas insegurança. Como a democracia, ela se desenvolve em forma de comédia. Muita gente tem que satirizar esse pessoal. Em seguida, passaremos em revista alguns conceitos que nasceram da efervescência dos debates científicos. Então, quais são esses conceitos que nasceram dessa efervescência dos debates científicos? Então, nós vamos falar sobre todos eles. Evolução, um deles. Relatividade, outro. Psique, né? Outro. E sociedade, esses quatro. Evolução, por exemplo. Hoje todos sabem que a teoria da evolução de Charles Darwin foi desenvolvida em seu livro A Origem das Espécies e que revolucionou a visão do mundo da época. As suposições eram provocadoras. Por quê? Vou falar sobre três aqui. A Bíblia, com seu relato da criação, que era isso, que era o paradigma existente, era esse. A Bíblia, com seu relato da criação, não é a palavra de Deus, ditada literalmente pelo Espírito Santo, mas uma coleção bastante duvidosa de lendas. Mudou o paradigma, tá certo? Outra coisa, sobretudo o homem, assim como qualquer outra criatura, não provém diretamente da mão de Deus, mas de uma família que inclui antepassados constrangedores como chimpanzés e gorilas. Isso uma vez Meshama falou sobre isso, e eu vi como é que ele se defende, né? O negócio é o seguinte, Meshama chegou assim, peraí, pô, a teoria da evolução não é séria. Por que não é séria? Pô, se os chimpanzés, os gorilas, algum dia criaram os seres humanos, por que interromperam? Se ainda continua existindo chimpanzés e gorilas. Aí o conserto que esse pessoal dá é que diz assim, ó, não, essa coisa só existiu uma vez. Vai ser um tipo de um acidente. Existiu aquela vez, acabou. Entendeu? E a terceira coisa é que o mundo não tem, como se acreditava, 60 mil anos de idade. Às vezes fala até 6 mil só. Mas foi se formando no decorrer de milhões de anos. Muda o paradigma completamente. Podia dar vários elementos que estão mudando o paradigma o tempo todo, né? Isso causou uma sensação, por isso que nós temos que pensar o seguinte, messiânico não pode ficar vivendo aí como se não existisse sociedade, não existissem os paradigmas, entendeu? Aí fica aí o tempo todo, às vezes soltam as palavras no vazio. Não, a missão do homem é construir o paraíso na Terra. Tudo bem, como? Como? Aí vai ficar pensando como? Como? Os paradigmas não estão aí? A cultura não está aí? O que é criar uma cultura revolucionária que o meu Sama falou? É o quê? Quebrar o paradigma da existente. Quebrar os paradigmas das existentes e botar a outra cultura, que ele começa que eu falei ainda há pouco, sobre a saúde. É outra visão, camarada. É outra visão. Agora, a discussão está ontem, eu já falei sobre a questão, né, daquela visão que está pegando da teoria do mercado de opiniões. Vamos ficar agora o tempo todo entre marxismo e liberalismo? Pô, para com isso. Pô. Isso não fala, nem é comunismo, nem é socialismo, não é o capitalismo, é outra coisa. Pô. Então, pronto. Bom, isso causou uma sensação de expatriação temporal, como se fôssemos viajantes no tempo, vagueando solitários por espaços vazios. Até Darwin, a ideia da evolução das diferentes espécies estava bloqueada por um paradigma em que dois grupos inimigos se confrontavam.
que eram os uniformitarianistas, uniformes, né? E os catastrofistas, que é da catástrofe. Os uniformes, eu acredito na uniformidade das coisas, acreditavam que a Terra e a vida que nela encontramos teria mudado ao longo de extensos períodos de tempo e sob a influência constante de força que podemos observar até hoje. Por exemplo, o que é? O clima influenciou, as condições atmosféricas, os movimentos tectônicos, né? Mudanças de placas e tal. Aí o que acontecia? Acontecia terremoto, né? Essas coisas assim. Né? Muitos deles falam o seguinte: por que tem preto, por que tem branco, por que... Ah, sim, você saiu da África, tudo preto. Aí você vai caminhando lá para cima, vai encontrando só gelo, não sei o quê, aí não tem quase sol, não tem nada, você fica branco com o passar dos anos, entendeu? Mesmo se uma fala chega assim, não. Deus já criou as raças. Opa, já criou as raças? Já criou as raças. Aí outra visão, entendeu? Mas já estou, cada vez que eu falo em alguma coisa, né, eu vou dizendo o que o meu não falou. Se eu ficar falando isso aqui, eu não digo o que está. Bom, era tido como um grupo mais científico, esse aí, do uniforme. Não sei falar isso. Uniformalismo. Não é complicado, é uniformitarianistas. Ah, tá. Aí tem os catastrofistas. Por outro lado, eles concentravam-se nas rupturas no desenvolvimento da Terra, que pareciam ser comprovados pelos achados pré-históricos, pelos sedimentos, pelos fósseis, pelo vulcanismo, entendeu? Vulcões. Disso deduziram a tese de que a Terra teria sido assolada por uma série de catástrofes que, repetidas vezes, destruíram toda e qualquer forma de vida, fazendo com que Deus criasse sempre novas espécies. Se você ver acho que são os maias, eles têm quatro situações de destruição da Terra. E já estão pensando na quinta aí, entendeu? Como é que é? O negócio morre todo mundo e tal, volta as coisas. Bom, dessa doutrina, a tese que a Terra teria sido assolada por uma série de catástrofes que, repetidas vezes, destruíram toda e qualquer forma de vida, fazendo com que Deus criasse sempre novas espécies. Essa tese tinha a vantagem de conseguir conciliar, com um pouco de esforço, é claro, né, a ciência com a Bíblia. E com seus relatos catastróficos, sem ter de renunciar à ideia de que o homem, como todas as espécies, provia diretamente das mãos de Deus e não de lombo de um chimpanzé um pouco mais esperto. Quem não conhece o que o Meshama fala? O dilúvio que houve naquela ocasião, aqueles sobreviventes, deu ao que origem à raça branca. Foi isso? Bom, aí eu teria que ficar falando. Aí um dia a gente podia até fazer isso, só fazer sobre não sei se a palavra poder usar, só sobre os paradigmas existentes e o que o Meshama fala. Mas cada uma dessas eu já não aguento mais, né? Eu estou velho, pô. Aí esses novinhos aí façam isso. Eu podia ficar servindo, como eu já falei uma vez. Quando eu era da universidade, o que eu fazia? Eu orientava a tese, né? Eu orientava, sei lá, participava de concurso. Eu posso fazer isso? Posso, levar as pessoas para a fronteira do conhecimento, dizer para eles fazerem uma monografia, uma coisa dessa. Isso eu posso fazer, mas não é para mim fazer. Eu digo, ó, faz isso, faz aquilo, vê isso, vê isso. O cara vai e faz o trabalho, pô. Entendeu? Mas que as pessoas querendo que eu faça isso? Meu Deus. Quem quer nada disso? O pessoal gosta de se locupletar. Viver ali tranquilamente, né? Os adeptos do conceito da diversidade de espécies e os que propagavam a ideia da evolução pertenciam a grupos diferentes. E enquanto não houve uma combinação entre ambos, os conceitos da teoria da evolução permaneceu bloqueada. Darwin conseguiu romper esse bloqueio, porque era um cara assim de fora, que chama outsider, né, científico. Ele estudou teologia por um lado e era biólogo amador. Jogou nas duas. Tanto é que ele ficou com medo danado. Quando ele descobriu aquelas coisas lá, na maneira dele, da teoria da evolução,
Ele tinha uma mulher muito cristã, muito católica, né? E ele também, quer dizer, ele disse, pô, se eu contar isso aqui, vai arrebentar com a Bíblia. Demorou anos para botar isso. Quando ele viu alguém se aproximar da teoria dele, pum, botou para frente. Bom, além disso, tinha uma mentalidade interdisciplinar, o Darwin, né? Durante a viagem às Ilhas de Gala, leu o economista Thomas Malthus, aquele, né, lembra? Que constatou que a população sempre crescia mais rápido que os recursos alimentares disponíveis, né? Então, eles disseram, não tem jeito, esse negócio não pode dar certo. Um é progressão aritmética, o outro é geométrica. Não dá, como é que vai dar certo isso? Aí ele esqueceu do desenvolvimento tecnológico, uma opção de coisa, né? Mas tudo bem. Mas ele continua aí, hein? Continua as coisas aí. Então, assim, que, portanto, na teoria deles, dizia assim, ó, a assistência social só poderia adiar o estado de pobreza sem, contudo, nunca ser capaz de erradicar o número de pobres. Bom, a desigualdade está aí, enorme, enorme, no mundo, enorme. No Brasil, em particular, enorme. Quando Darwin desembarcou em Galápagos, viu a abundância de espécies pelos olhos de Malthus e exclamou, Eureka! Havia descoberto que a pressão ao limite do crescimento demográfico era o princípio de seleção para a sobrevivência das espécies mais bem adaptadas. Aí criou essa questão da seleção para... Alguém está me chamando? Não? Não. Era o princípio de seleção para a sobrevivência das espécies mais bem adaptadas. Ele achava isso. Não, está chamando sim. Era difícil aceitar a teoria evolucionista, não somente pelo nosso parentesco com os macacos. Embora significasse uma considerável ofensa ao amor próprio, mas também porque era praticamente impossível imaginar um processo sem sujeito. Um processo que, embora não fosse planejado, não tivesse uma finalidade, não era caótico nem desorganizado. Porque o que o pessoal queria realmente, né, queria que as coisas tivessem uma finalidade, um fim. Né? Por que se chega a isso? Né? Mas ele, então, com Darwin, disse, bom, não tivesse finalidade, mas isso aí não era caótico nem desorganizado. Não era caótico nem desorganizado, embora não tivesse finalidade. Aí como é que é isso? Entendeu? Até Darwin existiu o famoso argumento do relógio de Paley. Segundo esse teólogo, a descoberta de um relógio durante um passeio no bosque pressupõe necessariamente a existência de um relojoeiro. Afinal de contas, Newton havia provado que o mundo era um mecanismo similar ao de um relógio. Né? Era uma mecânica, uma coisa mecânica. Né? Então havia um Deus, e mesmo que ele se assemelhasse a um relojoeiro, as pessoas estavam contentes para poder salvá-lo. Então havia um Deus. E mesmo que ele se assemelhasse a um relojoeiro, as pessoas estavam contentes. Por quê? Por poder salvá-lo. A ideia de Darwin de um processo que subsistisse mesmo sem um projetista, olha só, a ideia de Darwin de um processo que subsistisse mesmo sem um projetista, porque regia a si próprio, destruiu a última esperança dos teólogos. E a ideia de um planejamento inteligente do mundo, de uma meta para a história natural, demonstrava ser supérfluo. O homem deixou de ser a obra suprema da criação e passou a ser um estágio evolutivo repleto de falhas e imperfeições, um produto das circunstâncias e do acaso. Um macaco melhorado em comparação com o super-homem que ainda poderia vir. Ele já começava a supor o acaso. Bechama não tem acaso. Entendeu como é que é? Bom, o conceito de evolução, juntamente com a ideia de luta pela existência e de sobrevivência do mais forte, que era isso, a tese dele, foi transposto essa ideia que estava lá nas ciências naturais, e foi transposto para a sociedade.
com a recomendação de quê? De readaptá-la à natureza. Olha só. E o que designava como darwinismo social, né, e seus representantes mais insensatos, quem foi? Foram os nazistas. Esses ignoravam o fato de que com o homem a evolução havia alterado sua forma de proceder porque geraram uma espécie que criava seu próprio ambiente simbólico e técnico dentro da cultura, de que a concorrência entre as diferentes espécies não poderia ser aplicada a relações dentro da mesma espécie. Ah, não? Ó, mas foi exatamente isso que os nazistas fizeram ao inventar o conceito da raça que eles tratavam como pseudo-espécies. Então, dentro da mesma espécie. Esse abuso racista da teoria evolucionista trouxe ao conceito de evolução um considerável descrédito. Embora na biologia de hoje a teoria de Darwin seja incontestável, é claro que foram realizadas algumas melhorias, mas ainda continua incontestável. Não a social. Tá? Ao transferi-la para qualquer outro campo, ouve-se cuidado, biologismo ou atenção, racismo à frente. É evidente esse alarmismo, não é uma característica particular do povo alemão, mas é uma tolice e paralisa o raciocínio. Foi assim que, sobretudo nas ciências sociais e nos estudos culturais, o conceito de evolução retomou seu trabalho. Fala-se da evolução das ideias. A noção do gene egoísta na biologia levou à invenção do conteúdo da memória egoísta. Na teoria dos sistemas, fala-se em evolução sociocultural. O paradigma da evolução é, portanto, um conceito que revolucionou a visão de mundo. O pensamento é a ideia do lugar que o homem ocupa na história. Ele acabou com a ideia de uma história voltada a um objetivo. Né? Então, não, você tem um objetivo, é só a gente cumprir esse objetivo que a gente está fazendo, está participando da evolução e tal. Mas Darwin acabou com a ideia de uma história teleológica, ser voltada ao objetivo. E por isso todas as ideologias, principalmente o marxismo, passaram a considerar uma arma do demônio. Além disso, propagou ceticismo quanto à noção de que a história seria passível de planejamento, o que provocou a ira de todos os representantes do progresso e supôs que, em princípio, o modo como as coisas evoluem não pode ser totalmente previsível. Nesse sentido, o princípio das variações tem de suprir a ordem com surpresas, assim como a mutação genética bombardeia os organismos com acasos. Devido a esse ceticismo, para uns, os conceitos evolucionistas constituem um freio realista para ideólogos precipitados. Para outros, um mascaramento ideológico dos conservadores. Sobre a arte, bom, como a gente já tem que correr um pouco, então eu vou simplificar um pouco. Sobre o Einstein, a teoria da relatividade, como eu já falei muito isso na questão da... Como é que era o nome? Era a ciência espiritualista, né? Foi um livro, eu dei um curso aí, um livro desse tamanho, grosso, que ali eu expliquei sobre a teoria da a física moderna e a ciência espiritualista, né? Esse tipo. Então, eu falei lá muito sobre o Einstein, a teoria da relatividade. Quem quiser, dá uma espiada lá, né? Bom, então, pouquíssimos são os que compreenderam inteiramente a teoria da relatividade. Mas seu nome já contém o fator decisivo. De certa forma, tudo é relativo. É o que basta para marcar o clima da época. O que se sabe é que a teoria da relatividade descartou todas as antigas certezas e criou uma nova visão do mundo. Uma delas, você lembra aquele negócio? Vou falar assim rapidinho. Espaço não é velocidade sobre o tempo. Se você botar o tempo no lugar do espaço, o espaço para baixo, então fica tempo é igual a velocidade, não era espaço e tempo. Tempo é velocidade sobre espaço, não é isso? Como é que é? Velocidade é espaço sobre tempo. Tempo continua a velocidade lá em cima, velocidade sobre espaço. Né? Então, quer dizer, se a velocidade for pequena, bem pequena, velocidade pequena, o que acontece? O tempo fica grande.
Se fizer ao contrário, né? A velocidade rápida, o tempo fica Tempo curto. Né? Então vem aquela ideia, se mandar para o espaço, dois irmãos gêmeos, um fica aqui e outro vai com a velocidade da luz, quer dizer, aí quando voltar vai encontrar o cara ou vivo ou morto, mas se encontrar vivo, vai ter muito, muito mais anos do que o que... Entendeu? Aí você vê, bagunça tudo, pô. Tirei da relatividade. Né? Eu não só ideia para... E foi exatamente isso que transformou seu inventor, Alberto Einstein, na figura de pai da ciência em uma espécie de substituto do amado Deus. Sem dúvida que contribuiu para isso foi o fato de Einstein, com sua cabeça coberta com uma cabeleira branca, lembra? E desgrenhada, seu semblante de pessoa boa e inteligente, né? Fazendo careta, né? Parecesse com um ícone da onisciência divina. Mas no que trata exatamente da teoria da relatividade? No âmbito específico, 1905, e no geral, porque tem a relatividade específica, restrita, né? E a geral. A geral foi feita 10 anos depois, em 1914, 15. Alberto Einstein revoluciona a forma como entendemos o tempo. O tempo. Assim como a reviravolta copernicana é marcada por revolução em nossa percepção do espaço. Então, Copérnico muda o espaço. Einstein muda o tempo. Espaço e tempo são mudados. E chegou a um ponto que não tem espaço e tempo absoluto. Eles são relativos. Entendeu? Bom, Alberto Einstein revoluciona a forma, como eu falei, né? Einstein atribui ao tempo um novo lugar dentro da nossa visão do mundo e aproximá-lo mais do espaço, e declará-lo a quarta dimensão. Né? Porque isso é que o Einstein faz. Porque você tinha qualquer pessoa, qualquer objeto desse, qualquer coisa, está em terceira dimensão. Porque sempre tem você pensa no corpo humano, fica mais fácil. Você tem uma altura, um comprimento e uma largura, não é isso? São 3 dimensões. Todos esses objetos, todos aí. Tem comprimento, largura e altura, não tem? Você vê qualquer coisa. Aí o que ele fez? Ele criou a quarta dimensão para começar a trabalhar, entendeu? Criou lá o tempo, né? Seria a quarta dimensão. Bom, acho que é melhor dar uma passada sobre isso. Vamos falar sobre... Lembra que eu falei da psique? Evolução, relatividade, psique e depois sociedade. Sobre a psique é Freud, né? Então, começou. Então, Marx, Darwin, Einstein, todos eles mudaram tanto a nossa visão de mundo que a vaidade humana recebeu um pontapé atrás do outro. Marx nos disse que nossa cultura e toda a nossa consciência são determinadas por condições econômicas. É a infraestrutura que determina tudo. É o fator determinante. Ela que sustenta toda a superestrutura, né, que seria a família, religiões, esse negócio todo. Né? Bom, isso também é uma teoria da relatividade. A consciência é relativa a posições sociais. Darwin nos disse que, ao contrário do que acreditávamos, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que somos primos de primeiro grau dos chimpanzés e que, apesar de não requerer projetista nem meta, o processo evolutivo não transcorre de forma desordenada. Né? E, por fim, não precisa de Deus para fazer que a coisa seja ordenada. É isso que... E, por fim, Einstein, né, nos tirou até mesmo que parecia ser o único fundamento em que poderíamos conferir a objetividade no mundo externo, fisicamente mensurável. Tudo isso fez com que a autoestima dos homens decaísse a zero. Em compensação, a autoestima caiu. Em compensação, sua desorientação foi elevada ao máximo. Mas o pior ainda estava por vir. E disso se encarregou Sigmund Freud. Eu estava vendo um programa aqui, até no Netflix, estava vendo, era Cabana não sei o quê. Era um cara que ele fica narrando essas coisas de acontecimentos, assim. Ele escreveu um livro, depois mandaram ele ficar falando. Eu vi
ele narrando um caso que ele estava, acho que dentro do avião, junto com um cara do lado, e um cara bem, tudo bem com ele, não sei o que e tal, mas na hora de conjecturar, ele falou que ele se sentia completamente perdido. Bom, provavelmente nenhum outro cientista alterou tanto quanto Freud o modo como os indivíduos entendem a si próprios em nossa cultura. Sua influência é tão onipresente e seu pensamento permeou nossa cultura de tal forma que é difícil imaginar como o homem entendia sua psique antes dele. Originalmente, na época de Shakespeare, Montaigne e Calvino, ou seja, no século XVI e XVII, havia somente uma alma humana, que era imortal, racional e imutável. O que hoje incluímos na psique, as paixões, os sentimentos, as pulsões, os impulsos, eram atribuídas ao corpo. O que chamamos de caráter dependia dos humores corporais, como a bile negra, a bile amarela, flema, sangue. Dependendo do humor prevalecente, a pessoa era melancólica, colérica, fleumática ou sanguínea. Se os humores corporais estivessem em desordem, tratava-se de um caso para a medicina. Posteriormente, no século XVIII, instalou-se uma zona intermediária entre a alma imortal e o corpo mortal, né? Que poderia ser definida como o campo do mental. Aí, realmente, as pessoas levaram... Porque, assim, se olhar para um outro ângulo, tem muito mais campos aí. Porque, segundo o Meixão, você tem o corpo espiritual e tem o corpo material, né? Corpo espiritual, se você olhar lá, existe uma identidade entre os dois, né? Embora prevalecente, determinante é o corpo espiritual. Mas dentro do corpo espiritual, você lá dentro, você tem a consciência, e lá dentro você tem a alma, não é isso? Então você vê. A consciência, muitas vezes, se não quiser, vou falar do homem, você pode fazer até diferença entre consciente, mente, entendeu? Psique, pode fazer diferença nisso. Mas, botando assim, de qualquer maneira, então, existe um corpo mental entre a alma e o corpo material. Existe um corpo mental. Mas se você incluir assim, começar a pensar no pensamento como razão, sentimento e vontade, então você vê que também tem um corpo emocional, né? Tem um corpo volitivo. Então tem determinadas correntes, até religiosas, que Meixama sempre simplifica muito mais, né? Para ele só tem matéria e espírito, mas de vez em quando ele vê, bota lá o atmosférico, vai por aí afora, o divino, né? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? O que chamamos de paradal, tá. Bom, o fato é esse, que ele passou a sediar, sobretudo, algo que até então era tido como irracionalidade. Ele entrou no mundo das paixões. E aí? E não é à toa que o romantismo descobriu tanto o espaço psicológico interno quanto a natureza como local onde ressoam as vibrações psíquicas. No século XIX, a alma imortal foi imperceptivelmente sucedida em sua racionalidade por duas instâncias, o intelecto e o caráter. O intelecto muitas vezes recebia a desagradável reputação de ser frio. O intelecto. E o caráter, que comparado à estabilidade do sentimento, possuía a qualidade moralmente positiva de ser firme e se guiar por normas, deveres e princípios. Essas instâncias psíquicas foram marcadas pelos papéis estereotipados dos sexos. Eles falavam assim, né? As mulheres tornaram-se especialistas em sentimentos. Seu verdadeiro domínio era a residência ensolarada do emocional. Já aos homens cabia a desagradável, mas necessária dupla constituída pelo intelecto frio e pelo caráter moralmente firme, né? Isso correspondia à divisão de tarefa entre os sexos, papapá. E vai por aí fora. Você vai dizer, mas não coloca questões também desse tipo? Coloca. Eu fiz um pequeno texto, mas eu nem eu entreguei ao médico que eu estava conversando com ele, queria saber sobre... Porque ele viu duas mulheres
andando pela rua de mão dada aqui em Teresópolis, e disse, não, esse negócio está tornando... Aí ele disse assim, bom, você quer saber alguma coisa? Eu comecei a falar com ele, conversando. Eu vou escrever uma folha na frente, outra atrás, quer dizer, um verso também, um verso e eu te dou. E umas coisas que eu falei foi exatamente isso, né? Dessa diferença, mas eu fui levando para o... que tudo começou com o feminismo, acho que eu já vou entrar em outra coisa, né? Você falou ontem. Falei? Então Falou. tá. Que Bom, tudo começou com o feminismo e aí o feminismo se desdobrou em todos esses outros essas grupos. correntes todas, né? Mas mesmo tem uma hora que ele fala, disse assim, para uma mulher foi questionar ele. Ele falou, quer dizer, ele defendeu ter estudos iguais, essas coisas todas. Ele só defendeu a ideia de que eu acho que até, agora tenho que ficar me lembrando aqui, mas acho que até, se não me engano, ele defendeu um pouco de ganhar um pouco mais do que a mulher, em termos de dinheiro. Se não foi isso, foi uma coisa semelhante, mas ele defendeu uma pequena diferença, né? Bom, bom, acho que aqui acho que eu já falei bastante sobre essas coisas, olha só. Foi exatamente isso que o Freud inverteu. Se hoje alguém não quer fazer algo, pensamos imediatamente que não pode. Freud aboliu a moral e colocou a psicologia em seu lugar. Isso só foi possível porque ele acrescentou mais um cômodo à casa da psique, o quê? O inconsciente. Desde então, o homem já não é o senhor do seu castelo. Na verdade, coabita com ele alguém que ele nunca vê, mas que o guia sem que ele perceba. Em virtude dessa invisibilidade, Freud o chama de id. Se for botar Meixo Sama assim, eu acho que você começaria a pensar no espírito secundário. Se o lugar vai determinar o espírito primordial, vai ter problema, né? E quem o condenou a esse destino? O consciente, é claro. Então, o Freud vai por aí, eu acho que tem bastante coisa, mas acho que a gente pode passar isso, porque já está com 54 minutos. Não vou passar, mas está tudo escrito. Deixa eu ver aqui, quer ver? Porque isso aqui não vale a pena, isso aqui, quer ver? É bacana isso aqui, mas vamos lá. Existem basicamente dois modos de desacreditar alguém. Moralmente, dizer assim, fulano é um canalha. Mas isso pressupõe a liberdade, né? Ou seja, só posso acusar uma pessoa quando a sua conduta moral, se ela pudesse ter agido de outra forma. Só assim. Você vai dizer que um maluco, sei lá, que ele é um canalha, ele não sabe nem o que está fazendo, pô, o negócio, né? Então, outro modo discreto é cognitivo. Fulano não sabe, não pode agir de outra maneira, é neurótico, compulsivo, talvez até mesmo louco, como eu estava falando aqui, né? Seja como for, tem um grave transtorno. Então, mas vamos lá, senão isso aqui vai ficar muito grande mesmo, não vai dar. Vamos entrar na sociedade para a gente terminar. Deixa eu ver se a gente pode dar uns cortes aqui. E minha função, para quem está vendo pela primeira vez, né, é assim, minha função é mais despertar as pessoas para as coisas e tal, mas não é tanto ficar, porque não é possível a gente dar tudo com detalhes, né? Não dá, né? Mesmo a Bíblia do século XXI, o pessoal está vendo como é que eu estou fazendo. Eu dei o volume do Mundo, né, o volume 2, Mundo, eu dei em 4 encontros. Mas são, sei lá quantas páginas, 200, sei lá quantas. Não daria de jeito nenhum para dar isso. Mas eu fico pegando algumas partes, e aí o pessoal que estiver interessado vai lá na nossa biblioteca, né, o www.centroculturalparadisíaco.com.br. Sociedade. Em termos científicos, a sociedade só foi descoberta muito tarde. Isso é verdade. Todas essas correntes que a gente está falando, da filosofia, né, matemática também. Matemática, desde o tempo dos gregos, tinha matemática. Mas sociologia, por exemplo, é uma coisa muito mais recente, né? Os clássicos da sociologia são estudiosos que viveram na segunda metade do século XIX e nos anos próximos à virada do século. Além de Marx na Inglaterra, temos o Spencer e os fundadores da Sociedade Fabiana, né?
Na França temos Auguste Comte, que foi um dos mais levou a sociologia lá para frente, né? E o Durkheim. E na Alemanha nós temos o Max Weber, por exemplo, né? Bom, foi somente graças ao movimento estudantil que a sociologia foi reconhecida como ciência, que também marcou a consciência do dia a dia. Tudo parecia ser condicionado pela sociedade. Outras ciências, como a história ou a literatura, foram sociologizadas, ou seja, fez-se a história social e reduziu-se a literatura a tendências sociais. Aí foi outro problema também. Isso é um problema. Daqui a pouco daqui a pouco entra o politicamente correto na história. A sociologia manteve um forte vínculo com a política e inspirou principalmente os movimentos sociais. O anti-autoritário, o neomarxismo, a revolução sexual, a oposição extraparlamentar, o protesto contra usinas nucleares, a defesa da paz, o feminismo, etc, etc, etc. Nesse ponto, já nos encontramos perto do movimento alternativo, porque este requer uma sociedade alternativa. Porém, isso não passa de puro desejo. A sociedade é demasiadamente complexa para que possamos mudá-la a nosso bel prazer. Se acreditamos nessa possibilidade, é porque estamos nos guiando pelas revoluções ocorridas na transição da sociedade tradicional para a moderna. Né? Bom, para finalizar, vamos falar sobre a compreensão intuitiva comum, muitas vezes é errônea. Ela faz parecer que a sociedade é um aglomerado de pessoas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Seria o mesmo que dizer que um monte de pedras e vigas é uma casa, ou que um tonel com água, um pouco de gordura e massa orgânica é uma vaca. Mas a sociedade se distingue dos indivíduos como a casa do tijolo. Por essa razão, não podemos chegar a conclusões a respeito da estrutura da sociedade a partir do indivíduo. Isso seria acreditar que um texto é construído do mesmo modo que uma palavra, ou palavras. A sociedade é regida por leis diferentes das que regem o indivíduo. As consequências são desagradáveis. Por exemplo, já não basta querer o melhor sobre o aspecto social, nem concretizá-lo por meios diretos. No âmbito particular, ainda temos alguma oportunidade, porque esse terreno ainda é relativamente acessível. Mas os planos sociais gerais têm unido as melhores das intenções aos resultados mais catastróficos. Isso sempre se deveu ao fato de termos uma imagem ingênua da sociedade. Na maioria das vezes, imaginou-se a sociedade moderna como uma sociedade tradicional. E isso foi realmente uma coisa fatal. Né? Tudo bem? Deixa eu ver se alguém tem algumas perguntas, alguma coisa para querer saber. Eu acho que não. Deixa eu baixar aqui para ver. Mas vai lá, tem João Fritz, Renan Dias, Evelyn Agrícola, André Santiago Tomita, Ana Luísa, João Carlos, Nilma, vai para cima, né? Então, realmente acho que a gente deu um quadro do saber, né? Na última vez, falamos sobre o mercado de opiniões, né? E já falamos anteriormente sobre os grandes pensadores, grandes filósofos, né? Falamos sobre a história da arte, a história da música, falamos sobre as sociedades, né? Então, agora, daqui para diante, a gente encerrou a questão do saber e a gente vai começar a entrar no poder. Mas, antes disso, esse do poder a gente vai fazer segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias. E aí eu vou viajar para São Paulo, né? E só volto e só começo a fazer coisas na outra quarta, na quarta-feira, se essa agora a outra, né? No dia 11 ou 12 que eu começo. Mas amanhã nós vamos falar uma coisa que eu acho bom, estou botando o filme aí, vocês não percam esse filme. Que eles foram feitos pelo alemães durante a Segunda Guerra Mundial sobre os judeus. O título dele é O Eterno Judeu.
Então é bom, mesmo que você não concorde com as coisas, ou concorde em parte, sei lá, você olhar outro ponto de vista, que é tão chato, né? Que a história sempre foi feita pelo vencedor, né? Então, quem é vencido é bom dar a sua história, porque muitas vezes são interrogações que a gente pode ter, quer ver? Por que que os alemães chegaram a fazer duas guerras mundiais, ter provocado essas duas guerras mundiais? Aí você vai achar que eles simplesmente são um maluco, não sei o quê, mas não é isso, entendeu? Não é isso, tem razões. O próprio Meixo Sama, eu vou falando sempre assim para vocês terem uma ideia, Meixo Sama falava do papel do Hitler, ele falava do que era o judeu. Já falei isso aí várias vezes, já escrevi sobre isso, entendeu? Então as coisas não são assim. Então, também ao fazer esse filme, eu encerro, quer dizer, eu encerrar entre aspas, né? Porque vocês sabem que vocês têm à disposição de vocês 800 filmes que eu tenho aqui em casa, tá? 800 filmes bons que eu dividi segundo as áreas de conhecimento da Bíblia do século XXI, né? Então você tem os três níveis da fundamentação, da salvação e da missão. Da fundamentação nós já fizemos no outra temporada. Nós fizemos Deus, o mundo, o homem, o Messias, a religião e a cultura. Agora, nessa segunda temporada, nós fizemos sobre a salvação. Então fizemos do Jorei, aquela abordagem científica do Jorei, né? Fizemos da agricultura, da questão do Monsanto, do Belo, aquele filme espetacular que não, os Amigos Invisíveis, né? Como é que era o nome? Daquele do Dervish. Ah, tá. Esqueci o nome. Bom, os homens magníficos. Homens magníficos, sei lá. homens. Fizemos da política, que foi sobre o capitalismo, lembra? Fizemos da economia, que foi aquela da dívida pública externa no Brasil. E hoje não, amanhã nós vamos fazer sobre ideologia, que é o eterno judeu. E aí a gente fecha. E aí, esse que eu vou fazer, vou acabar a parte da cultura, do poder da cultura. Depois, até o fim do mês, eu faço aí o que eu vou chamar de minutos culturais. Certo? Aí a quarta temporada começa em abril. Tá? Aí eu começo a fazer aquelas mesmas coisas e tal. Eu vou falar da Bíblia do século XXI, vou começar do volume 3, que é o homem, né? Aquele da cronologia está parado, porque eu te falei, um trabalhão danado, eu parei em 1949, se não me engano. Né? Acho que foi. Tá bom? Bom, estiquei mais um pouco, para ver se alguém queria fazer alguma pergunta. Como não tem, então amanhã veja um filme para a gente conversar sobre o filme. Senão, se você não sabe, eu vou falar um pouquinho, como eu falo sempre, para dar uma ideia geral, mas depois é cada um fazendo sua apreciação. Tá bom? Então, obrigado pela presença e até amanhã, se Deus quiser, para todos.